Muito bem, vamos prosseguir. Estávamos começando a falar sobre o debate de Valladolid como um capítulo muito ilustrativo da história colonial do direito internacional dos direitos humanos. Tá? E agora vou lhes mostrar o porquê disso. Tá? O que aconteceu foi que grandes doutores, grandes intelectuais, sacerdotes, né, é claro que todos se lembram, né, que quando a gente pensa nas universidades, na academia, né, enquanto instituição cultural, detentora do saber, né, no contexto da transição do medievo para a modernidade, isso ainda era basicamente um monopólio dos sacerdotes da Igreja Católica Romana. Então a gente está falando de uma discussão entre dois grandes filósofos, dos maiores pensadores da Europa daquele momento. Né? Valladolid era um centro acadêmico muito respeitado. Pessoas viajavam à Europa, né? As pessoas, evidente, as mais privilegiadas, mas cruzavam toda a Europa para estudar ali. Né? Nesse contexto, os impérios espanhol e português, contexto do descobrimento do Novo Mundo, né? Notícia muito batida, mas estão na vanguarda da Europa. Né? Enfim, então o tal debate. Mas o debate é em torno de quê? O debate seria em torno da humanidade dos nativos americanos. Esses que os europeus, né, um tanto perversamente, vão homogeneizar, vão uniformizar completamente pela designação por si pejorativa de índios. Tá? Mas enfim, isso por si é bastante revelador, ilustrativo da mesma pretensão colonial. Mas, enfim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que não faltam daqueles empreendedores muito ambiciosos que querem carta branca, digamos assim, para subjugar os nativos de qualquer jeito, usando expressamente a violência, inclusive em caso de eventual resistência, matar, ter um salvo-conduto para se apropriar completamente dos índios. Era isso que muitos desses empreendedores queriam. Seriam mais recursos humanos, mais facilidades para eles com seus negócios. E aí, não nos esqueçamos, para além de toda esse contingente de empreendedores, né, prontamente as missões evangelizadoras, né, vieram para o Novo Mundo. E muitos desses padres missionários, realmente muito piedosos, muito sensíveis, humanistas, enfim, né, tiveram um papel muito importante no sentido de frear o ímpeto dos grandes exploradores. Né? E o argumento de muitos desses sacerdotes foi basicamente esse. Olha, trata-se de um ser humano, trata-se de um filho de Deus, igual a você, igual a mim. Tá? Então como que você quer se apropriar da vida dele? Como que você quer subjugá-lo pela violência mais atroz? Né? Não vou aceitar. E aí a controvérsia se instaura. O debate de Valladolid tem como pano de fundo essa situação. Os espanhóis estão liberados, estão legitimados a, inclusive, assassinar os indígenas se atrapalharem seus negócios? E aí uma das versões, né, seria sim, posto que o nativo americano
ele está num patamar inferior de existência. Ele é meio que bestial. Ele não é ser humano no sentido pleno, né? Afinal, ele fala um dialeto, e seriam milhares, na verdade, né, de dialetos que para eles eram um negócio muito maluco. Eles não conhecem Deus, eles não sabem rezar, né? É claro, só seria possível imaginar uma reza em latim nesse contexto, né? Então vejam a linha do argumento. Não tem problema espezinhar, se necessário, eliminar os nativos, porque eles vivem um outro nível de humanidade. Eles são mais para animais do que para gente. Gente somos nós. Vejam a pretensão. Por um outro lado, né, a outra demanda, né, sustentava que não seria possível espezinhar, assassinar assim tão gratuitamente os nativos, porque afinal, vejam, é muito sutil, mas é diferente o argumento, porque afinal eles não são tão plenamente humanos como nós, mas têm potencial para tal. E porque tem potencial, não podemos, porque senão isso vai ser efetivamente um crime e um pecado. Vejam, pessoal, esse acontecimento ainda da primeira metade do século XVI, né, que foi definitivo para toda a história colonial, porque talvez se não fosse esse debate, os africanos pudessem ter sido dispensados, né? Me permitam colocar de uma forma muito fria, né? Até provocativa, por favor, mas vejam, esse argumento, que foi o argumento vencedor, qual seja, não é possível matar tão gratuitamente, não é possível violentar tão gratuitamente, porque afinal os nativos têm potencial para se tornar plenamente humanos. Esse foi o argumento vencedor, né? E aí, entendamos, o potencial para se tornar plenamente humano significa reproduzir a visão de mundo do europeu, se tornar uma cópia, um espelho do europeu, né? Então é como se o nativo americano não fosse irracional, nem irracional, mas racionalizável, né? Isso é a base da colonialidade. Isso não é um sentimento exacerbado de humanismo heróico, um tanto, né, mistificado pela religião, que entra para a história como o primeiro capítulo do direito internacional dos direitos humanos. Né? O que os empreendedores queriam era a chancela do Estado. Trata-se de uma guerra justa, pode eliminar. Tá? Mas o Estado, fortemente influenciado, né, pela mística religiosa, os reis, né, particularmente de Espanha, de Portugal, né, eram fanáticos, né, não ousariam problematizar com o sumo pontífice. Tá? Então, enfim, né, a ideia de Estado laico é insubsistente nesse contexto, porque isso ainda não existia. Né? Estamos no alvorecer da modernidade.
né? E a alavanca da modernidade são os recursos, né? Oriundos das colônias. Então, é basicamente o que está acontecendo. Né? E pelo menos o meu propósito em trazer essa discussão é mais uma vez acentuar esse lado obscuro, seja da modernidade, numa perspectiva ampla, porque culturalmente o que chamamos, a referência que temos da modernidade é essa dinâmica eurocêntrica a partir do descobrimento. Os decolonialistas preferem chamar de encobrimento, né? Do novo mundo, da América Latina, como vocês preferirem. Né? Encobrimento por quê? Né? Porque esses diferentes, manipulados, instrumentalizados como recursos humanos descartáveis, né? Sejam nativos, sejam africanos, eles foram neutralizados, eles foram anulados enquanto subjetividade. Né? E é nesse contexto que no processo da colonialidade, né, daqui a pouco vai ficar bem claro a minha opção por colonialidade e não por colonização. Mas, desde um primeiro momento, né, o que fica bem claro nesse contexto é a descartabilidade do outro, a subalternização, a inferiorização, o silenciamento, né, e, se necessário, a eliminação do outro, do diferente. Né? Então, é aí que está a base da colonialidade. A modernidade é a outra face. A modernidade e a colonialidade, elas se afirmam historicamente juntas. Né? E isso é realmente dramático, porque nós, enquanto periferia da modernidade, enquanto sul global, enquanto aqueles que sofreram o impacto de toda a violência eurocêntrica colonial, né, nós temos marcas muito profundas de tudo isso até hoje. É exatamente, essa é a minha tese que eu sustento e apresento desde já, né, para todos vocês. É fundamentalmente por isso que, historicamente, o nível, a densidade em termos de vulnerabilidades é tremendo para nós no Brasil e para as periferias da modernidade como um todo. E é também por isso que é fácil detectar uma histórica desarticulação quando se pensa em políticas sociais públicas de direitos humanos. Né? E o dramático disso que nós vamos enfrentar nas unidades vindouras, tá? É que hoje, nos últimos anos, nos últimos meses, né, documentos não faltam que confirmam escancaradamente, né, uma ainda maior desarticulação de políticas sociais públicas e de instrumentos jurídicos de proteção de direitos humanos na nossa sociedade. Mas esse panorama, né, para dramatizar ainda mais, né, esse panorama talvez seja global. Bom, são discussões que ficam, né, para a sequência da nossa conversa em relação à primeira unidade. Né? Eu trouxe as principais chaves e acredito que estejam acompanhando, né? O esforço maior foi para apresentar, né, a matriz crítica de análise social e o pensamento decolonial latino-americano, que vão ser, no evoluir da nossa conversa,
como eu já disse algumas vezes, né? Os nossos filtros analíticos. Muito bem, né? Nós estamos em comunicação permanente, né? Pensando nas ferramentas que temos. Assim, eu encerro a primeira unidade. Temos as videoaulas, temos os textos, temos as notas de aula e os exercícios de fixação. E ainda, né, estamos projetando um fórum de discussão. Né? Tirem o melhor proveito, me chamem toda vez que sentirem necessidade. Muito obrigado, voltamos a conversar.